Hail the King, capítulo 406. Sensação de punho do dragão. Fei rapidamente encontrou a causa de sua insônia. Quando ele deitou na cama que era bem confortável, ele estava sentindo falta daquele corpo feminino quente e macio. Fei percebeu que, assim que fechasse os olhos, começaria a pensar em sua noiva. Ele não pôde deixar de começar a se preocupar. Angela está com o resto da legião presas do lobo. Ela está segura agora. Ela também está sentindo a minha falta. Fei chegou à cidade Bandeiras Duplas com os 6.000 soldados da brigada de arautos antes, e o resto da legião presas do lobo, que tinha 34.000 soldados, estava sendo liderado por pessoas como Arya, Lamparda, Princesa Mágica, e a espada viciosa blindada de prata. O resto de legião presas do lobo estava se aproximando da cidade Bandeiras Duplas em um ritmo constante, e eles estavam fazendo o melhor para se integrar corretamente. Angela, Emma, Princesa Caída Isabela, e as 4 criadas que foram nomeadas primavera, verão, outono e inverno estavam todas nesse grupo. Inicialmente, tanto a princesa anciã quanto Paris recomendaram a Fei que deixasse Angela e as meninas em São Petersburgo. Afinal, os guardas reais e os guerreiros mestres da capital poderiam proteger melhor os civis, e São Petersburgo deveria ser muito mais seguro do que as zonas de guerra. Com a proteção extra das 2 mulheres mais influentes da capital, Angela e as meninas não precisavam se preocupar em ser intimidadas. Além disso, antes de Fei deixar a capital, ele conversou com o belo segundo príncipe, e Domingues prometeu a Fei que ele cuidaria das meninas para Fei. No entanto, Fei rejeitou sua ajuda. Por um lado, Angela não queria se separar de Fei. Embora ela fosse cuidada em São Petersburgo, as pessoas lá não eram membros de sua família, e ela poderia se sentir solitária. Em segundo lugar, Fei de alguma forma sentiu como nesta situação caótica, a capital do Zenith pode não ser tão seguro quanto parecia. Fei planejava voltar a Chambord com Angela e as garotas quando a guerra na zona de batalha de Jacques diminuísse um pouco, sentia-se mais confortável deixando Angela e as meninas em Chambord, o reino natal delas. O céu gradualmente ficou mais brilhante, e o luar e a luz das estrelas diminuíram. Como Fei não conseguia dormir, ele começou a praticar os métodos documentados no capítulo Divino no Pergaminho Roxo. O poder espiritual de Fei agora era de nível 350, e ele já havia apagado o selo espiritual que a Mauri deixou nele. Seu poder espiritual era aterrorizante, e ele experimentou os benefícios de ter muito poder espiritual. Não apenas aumentou o controle de sua força física e sua compreensão do cultivo, Fei sentiu que esse poder espiritual era seu novo olho. Ele podia escanear seus arredores, e era muito mais eficaz e muito mais sutil do que escanear usando energia guerreira ou poder mágico. Fei descobriu que ele era a única pessoa que se especializou em poder espiritual até agora. Usando seu poder espiritual nível 350, ele foi capaz de escanear uma área de 1.500 metros de raio ao seu redor, e Costa Carta, Telar e Amauri, que eram todos elites de classe Lua, não escapariam de seu escaneamento. Desde que ele experimentou os benefícios do poder espiritual, Fei vinha treinando regularmente. Asterisco asterisco asterisco. 3 horas depois, o sol apareceu no horizonte e trouxe um pouco de vivacidade ao mundo. A temperatura também começou a subir. O que surpreendeu os comandantes da cidade Bandeiras Duplas foi que parecia que os inimigos não iriam sitiar a cidade. Os soldados de Jacques tinham recuado seus acampamentos por 5 quilômetros e só cercavam o leste, o oeste e o lado sul da cidade. Eles deixaram uma pequena abertura na direção norte, e parecia que estavam planejando se arrastar nessa guerra pelo maior tempo possível. A ansiedade e o medo que pairavam ao redor da cidade diminuíam um pouco. No entanto, ninguém se atreveu a relaxar completamente. Enquanto os inimigos ainda estivessem perto da cidade Bandeiras Duplas, aquelas ferozes batalhas poderiam chegar a qualquer hora, e o sangue e os cadáveres poderiam cobrir todos os cantos da antiga muralha de defesa.
Durante todo o dia, Hibre estava ocupado recrutando jovens e treinando-os para a milícia. Fei teve que admitir que este ex-comandante das forças militares nativas era bem respeitado. Em apenas um dia, ele conseguiu que mais de 8.000 jovens se juntassem à milícia. Depois que esses homens pegaram suas armaduras e armas, eles foram colocados em 8 batalhões e foram treinados por veteranos experientes e veteranos feridos. Suar muito durante os treinos significa que você pode sangrar menos durante a batalha. O que Fei disse a Hibre na torre de vigia na noite passada se tornou a frase que motivou esses novatos. Essa frase foi gravada em um enorme pedaço de rocha no centro do campo de treinamento pelos artesãos na noite passada, e essas palavras foram pintadas em uma cor vermelho brilhante. Os instrutores desses novatos os liderariam, e eles gritavam essa frase antes e depois do treino juntos. Com exceção da milícia, os grupos mercenários da cidade também foram visitados pelos militares. Durante tempos críticos como esse, os mercenários foram convocados para participar da defesa. Claro, eles seriam pagos pelos militares por seus serviços. A maioria dos mercenários tinha experiências de batalha e técnicas de batalha, e eles eram capazes de se coordenar bem uns com os outros. Como resultado, eles não precisavam ser treinados como os novatos. Ao mesmo tempo, os militares da cidade começaram a comprar comida e armazená-los em locais seguros em silêncio. Fei estava se preparando para lutar uma guerra prolongada. Os militares também começaram a promover a ideia de valorizar a comida. Eles recomendaram que os civis começassem a consumir um pouco menos de comida para que pudessem esperar até que o trigo de inverno e as colheitas estivessem prontas para a colheita. Os militares criaram todos os planos detalhados em torno da comida. Fei teve que lembrar aos comandantes que só os militares podiam comprar e guardar comida. Qualquer outra pessoa que quisesse comprar e economizar comida em grandes quantidades tinha que ser avisada, e qualquer um que ignorasse o aviso deveria ser severamente punido. Quando a atmosfera na cidade era ansiosa e caótica, os crimes eram mais propensos a serem cometidos. Fei odiava esses incidentes, e ele selecionou os soldados de elite da Brigada dos Arautos e estabeleceu a força de patrulha. Crimes de todos os tipos foram punidos. Em apenas um dia, 2 grupos de ladrões e um grupo maligno de mercenários, onde todos os seus membros cometeram estupro, foram mortos. Suas cabeças estavam penduradas no centro da cidade para servir como um aviso. Fei estava ocupado o dia todo também. Ele foi para a União dos Magos pela manhã para agradecer aos magos pela ajuda. É claro, ele também pediu educadamente que eles continuassem apoiando a cidade bandeiras duplas nas próximas defesas. Fei achava que esses magos soberbos deveriam ser amigáveis com ele, já que estavam dispostos a ajudar a cidade, mas era o oposto. Apesar de Hibre, que era uma figura respeitada na cidade, levar Fei ali e apresentá-lo, o rei só conseguiu conhecer o presidente da União dos Magos. O presidente era um ancião de cabelos brancos e pele branca em seus 60 anos, e ele esperou por Fei na frente da torre mágica com 2 de seus servos. Infelizmente, esse ancião não era tão simpático quanto os mais velhos nas histórias contadas pelos poetas viajantes. Seu rosto estava rígido, e ele só conversou superficialmente com Fei por menos de 30 segundos. Ele não convidou o Fei para ir em sua torre mágica, e ele fechou a porta depois que a conversa terminou. Fei sentiu que a presença dominante, que ele tinha desde que ele veio a este mundo, desapareceu. Esse velho é muito rude. Sua Majestade, deixe-me quebrar as janelas dele usando algumas pedras. Pierce e Drogba ficaram bravos depois de ver como o rei foi tratado. Fei começou a atacar os 2 homens fortes, e os 2 imediatamente calaram a boca. Fei não se apressou e voltou para o acampamento depois que ele deixou a torre mágica. Depois que ele mandou seus guardas, ele começou a passear pela cidade sozinho. Ele não teve a chance de ver os cenários desta bela cidade no deserto.
Toda vez que ele pensava em como o Imperador Yasin criou mais de 100 poços de água usando o punho do dragão, ele foi estimulado, seu coração iria correr e seu sangue ferveria. Logo, ele encontrou esses poços de água a leste do centro da cidade. Eles estavam em um pedaço de terra plana, e esta terra plana ocupava bastante espaço. Os poços de água estavam espalhados pela área como as estrelas no céu. Cada poço de água tinha cerca de 4 metros de diâmetro, e as paredes dos poços eram empilhadas usando pedras verdes que eram todas lisas como espelhos. Ao olhar para dentro desses poços de água de aparência antiga, Fei viu flashes de luz prateada no escuro. Aquelas eram todas as luzes refletidas na água. Havia névoas em cima de cada poço de água e pareciam nuvens de longe. Esse cenário era único e belo. Ao lado desses poços de água, havia canais sofisticados e sistemas de tubulação. A água estava sendo retirada dos poços por simples conjuntos mágicos, e era distribuída a todos os reservatórios e tanques da cidade para uso dos civis. Fei acariciou lentamente a borda de um dos poços de água, e de repente ele sentiu uma forte aura. Foi algo muito familiar. Essa aura leve, porém aterrorizante, fez com que Fei se sentisse como se houvesse um imperador muito majestoso parado na sua frente agora. Isso é a sensação de punho do dragão. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 407. Semelhante a Ângela. Fei foi capaz de ver quão poderoso era o lendário o punho do dragão. Essa greve foi o suficiente para chocar os deuses e assustar os demônios. Naquele momento crítico em que todos pensavam que o imperador Yasin estava à beira da morte, ele socou do palácio real que estava bem longe da Santa Montanha Marcial, e as chamas douradas cobriram o céu e destruíram as 3 elites de classe Lua que estavam em grifos 5.000 metros no ar. Essa greve foi a greve mais poderosa que Fei já havia visto neste continente. Comparado ao imperador Yasin, muitas elites de classe Lua eram muito fracas. Compará-las com o imperador Yasin era como comparar vagalumes ao sol. Hoje, Fei percebeu o poder residual dessa greve novamente. No entanto, houve algumas diferenças. Comparado com a aura do punho do dragão que ele experimentou em São Petersburgo, este era muito mais vivo e energético, parecia um sol em ascensão. Embora o que ele experimentou em São Petersburgo ainda fosse poderoso, parecia um sol que estava se pondo e envelhecendo. As duas auras diferentes pareciam provar a hipótese das pessoas. O imperador Yasin estava prestes a morrer. Fei não sabia como se sentir sobre isso. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando o imperador Yasin usou seu poder supremo e criou mais de 100 poços de água, concentrou todas as energias residuais e transformou-as em selos espirituais espaciais. Caso contrário, esse lugar pode ter que se tornar uma zona restrita. Se essas energias residuais não fossem controladas, mesmo as elites de classe Lua não poderiam se aproximar desse lugar, muito menos os civis. Depois que Fei visitou este lugar, ele vagou para outros locais. Embora o nome do rei de Chambord já fosse bem conhecido na cidade, poucas pessoas sabiam como ele era. Enquanto Fei andava por ali, ninguém reconhecia que aquele jovem que usava uma túnica azul era o rei Alexander, que aterrorizava os nobres da cidade. Fei pediu informações e seguiu em direção às fazendas na região nordeste da cidade. Os muros de defesa da cidade bandeiras duplas foram fortalecidos por muitos conjuntos mágicos quando a cidade foi construída, e eles eram fortes o suficiente para lidar com as pedras de 10.000 libras que foram disparadas de catapultas. Havia também numerosas matrizes mágicas no chão em frente às paredes de defesa que poderiam bloquear o dano de magias de baixo nível.
Com os fortes muros de defesa como esses, 70.000 soldados e centenas de milhares de civis poderiam defender a cidade e prolongar a guerra por pelo menos 3 anos, desde que houvesse água e comida suficientes. Portanto, depois que fechecou as fontes de água, ele teve que inspecionar as fazendas. Já que a cidade Bandeiras Duplas estava localizada no deserto, 90% das fazendas podiam ser encontradas dentro da cidade, eles precisavam ser irrigados pela água dos poços de água. Essas fazendas dentro da cidade não foram destruídas na guerra ainda, e Fei ordenou que alguns dos soldados fortalecessem a proteção dessas fazendas. As terras ocuparam uma enorme área no Nordeste. Depois de mais de 20 anos de cultivo e irrigação, essas fazendas eram muito férteis. Fei estava curioso para saber como as plantações poderiam sobreviver da grande diferença de temperatura na região, e ele finalmente entendeu os mecanismos por trás disso quando viu as fazendas. Entre as fazendas, havia enormes rochas com matrizes mágicas gravadas nelas. Todas essas matrizes mágicas eram de 3 estrelas simples com 21 configurações mágicas, e elas foram modificadas por alguém que tinha uma profunda compreensão da magia. O único trabalho para essas matrizes mágicas era adicionar um pouco de calor ao ambiente quando a noite chegasse para que as plantações não congelassem até a morte. O deserto não carecia de luz do sol, e as plantações da cidade Bandeiras Duplas tinham qualidade superior em comparação com as plantações no continente. Havia um total de 400 rochas que tinham essas matrizes mágicas nelas, e cada uma delas só precisava de uma pedra mágica de baixo nível para durar o ano inteiro. Fei tinha que admitir que alguns dos produtos e projetos que usavam magia eram mais eficazes e mais engenhosos em comparação com as tecnologias de sua vida anterior. Fei teve que agradecer aos oficiais de Zenith que haviam prestado muita atenção a essas terras preciosas. Ouvia-se que os cavaleiros executivos vinham e visitavam todos os anos, e foi por isso que Soroyol e os nobres não destruíram a maior parte das terras agrícolas e construíram parques de diversões. Fei se sentiu muito bem depois de ver todas as culturas verdes que estavam prosperando. Se tudo corresse de acordo com o planejado, essas plantações estariam prontas para a colheita em maio, e isso seria comida suficiente para todos na cidade durante um ano inteiro. De repente, o rei sentiu que o imperador Yasin já havia previsto o que estava prestes a acontecer quando ele estava construindo a cidade. Ele criou todos esses poços de água e fazendas, e estes serviram como uma linha de defesa na fronteira. Asterisco, asterisco, asterisco. No caminho de volta, Fei estava andando relativamente devagar e aproveitando a rara atmosfera descontraída da cidade. O canto dos comerciantes que vendiam pequenos objetos na rua, o riso das crianças que estavam brincando, os sons das mulheres que estavam ocupadas fazendo o jantar, e os barulhos feitos pelos cães e gatos que corriam pelos prédios brancos e estátuas colossais de guerreiro, tudo isso fez com que Fei se sentisse muito relaxado. É você. Uma voz surpresa soou atrás dele. Fei se virou e viu Emiliuski, que tinha um saco de farinha no ombro. Este comandante de baixo nível, de mente simples, estava olhando para ele com um grande sorriso surpreso. Que coincidência! Emile, você está... Fei sorriu e perguntou a esse homem que estava suando uma tonelada. Hehe, os militares me pagaram o salário que eu não recebi nos últimos 3 meses, e eu comprei uma sacola de farinha de trigo de inverno para minha irmãzinha. O homem grande coçou a cabeça e riu. Depois que ele olhou em volta e se certificou de que ninguém estava por perto, ele se aproximou de Fei e sussurrou: Ei, os militares estão ocupados agora. Onde você encontrou tempo para passear sem rumo? Se o seu superior descobrir sobre isso, você estará em apuros. Ouvi dizer que o novo comandante número 1, o rei Alexander, é muito rigoroso. O prefeito e os nobres foram todos dominados por ele, e muitos nobres foram mortos. Você é apenas um pequeno comandante, não seja punido porque está passeando. Fei achou engraçado. Ele sorriu e disse: Não se preocupe, eu já tenho a permissão do meu superior. Bom. Bom.
Tudo bem, venha comigo para a casa da minha irmã. Haha. Acabei de comprar um pouco de farinha e minha irmã vai fazer um pouco de pão de mel. Eu posso comer pelo menos uns 40 pedaços. Uski era muito amigável, e ele pediu a Fei para ser seu convidado imediatamente. Como ainda era cedo, Fei não rejeitou a oferta. Ele seguiu esse comandante simplório ao longo das ruas chiques por um tempo, e os prédios ao longo dos lados da estrada começaram a diminuir em número. Depois de mais 20 minutos, eles finalmente chegaram a um simples pátio cercado por varas de bambu. Este era um pátio típico. Uma ovelha branca estava deitada no chão, dois filhotes de ovelhas brincavam uns com os outros, e algumas galinhas cacarejavam enquanto comiam algumas plantas. Havia duas pequenas casas feitas de pedras verdes e os telhados eram feitos de palha. Algumas carnes secas estavam penduradas nas paredes, e dois gatos que queriam comer essas carnes vagavam ao redor delas. Ei, Jéssica! Estou de volta! Irmã, temos um convidado aqui. Emília abriu o portão para o pátio e gritou. Ele estava tão alto que soou como um trovão. Fei sorriu. Esse Husky era bem engraçado. A porta de madeira de uma casa abriu e os olhos de Fei se iluminaram. Uma menina que usava uma jaqueta marrom grossa que tinha muitos remendos nela e um lenço floral azul saiu da casa. Essa garota parecia ter 18 anos e era bem bonita. Embora seu corpo ainda fosse jovem e imaturo, sua figura era perfeita. Ela tinha cerca de 1,7 metro de altura e suas pernas eram mais longas que as outras meninas. Isso a fez parecer muito mais elegante. Suas sobrancelhas eram finas e afiadas, e seus perfeitos olhos negros de cristal eram chamativos e atraentes. Por alguma razão, Fei sentiu como se tivesse visto essa garota antes. Ele ficou chocado com a aparência dela. Ele não esperava que um cara durão e simplório como Husky tivesse uma irmã tão bonita. Logo, ele percebeu que a razão pela qual ele se sentia como se Jéssica estivesse familiarizado era que seus olhos e sua aura eram muito parecidos com os de Angela. Se ele fechasse os olhos, ele poderia ter pensado que sua noiva estava em pé na frente dele. Ah, Emily, você está de volta. A menina correu com um sorriso brilhante no rosto. Ela agarrou as mãos do irmão e riu, haha. Você trouxe farinha. Um saco tão grande. Eu posso fazer pão de mel suficiente para alimentar uma vaca como você. E, como você pode chamar seu irmão de vaca? Husky murmurou enquanto colocava o saco de farinha no chão. De repente, ele pensou em algo e perguntou, Jéssica, aqueles bastardos do Arno e Knit vieram incomodá-la. Deem desculpa por não ter saído o capítulo ontem. Esse é o de ontem e o de hoje já vai ser postado. Não esqueçam de comentar e recomendar. Hail the King, capítulo 408. Indesejáveis. Não, todos eles responderam ao chamado do Sr. Ribre e se juntaram à milícia. Jéssica sorriu e explicou enquanto tirava um pouco da farinha do ombro do irmão. Ouvi dizer que o Sr. Alexander pediu que a maioria dos homens que têm entre 18 e 50 anos de idade fossem treinados, então esses filhinhos de papais não voltarão tão cedo. Ótimo! Husky olhou para sua irmã de uma maneira mimada e respondeu. Depois que ele coçou a cabeça, ele acrescentou com uma expressão orgulhosa em seu rosto, esses caras são todos ovos podres, especialmente aquele macaco do Knit. Como ousa sonhar em ter minha irmã? Ele está delirando. Os dois irmãos não se viam há mais de um mês, e eles conversaram bastante sobre isso. Embora Jéssica parecesse e emitisse um sentimento muito parecido com Angela, ela era muito mais extrovertida. Ela gostava de rir alto, e sua risada era nítida e agradável aos ouvidos. No entanto,
Uski conseguiu conversar com sua irmã de tal forma que ele esqueceu completamente de Fei, seu convidado. Quem é você? Emily, este lindo comandante é seu companheiro. Depois de conversar com seu irmão por um tempo, Jéssica de repente viu Fei e percebeu que um jovem brilhante estava de pé atrás de seu irmão. Ah! Porra! Eu esqueci de apresentar meu amigo. O nome dele é. Uski de repente percebeu que ainda não sabia o nome de Fei, então ele caminhou até Fei e deu um tapinha no ombro de Fei quando perguntou: certo, irmão. Qual é o seu nome mesmo? Fei riu. Ele achava que Uski era uma pessoa simples, uma vez que ele convidava uma pessoa para a casa de sua irmã sem saber o nome dessa pessoa. Depois de alguma hesitação, o rei riu e disse: você pode me chamar de Fei. Fei. Um nome tão estranho. Uski pegou a mão da irmã e apresentou: Jéssica, está é Fei, um novo amigo que fiz ontem. Ele é um comandante do rei Alexander e é muito bom comigo. Eu o encontrei a caminho e o convidei para vir provar seu pão de mel. Fei. Você deve ser uma pessoa legal, já que pode fazer amizade com meu irmão idiota. Olá, meu nome é Jéssica, irmãzinha de Emily. Meu irmão mais velho é uma pessoa desajeitada, então, por favor, não se importe com ele. Vamos lá. Essa garota era amável, e ela não era nada tímida. Fei gostava muito da personalidade dela. Depois que ele pensou sobre isso, fazia sentido. Como Uski e sua irmã nasceram em um bairro pobre, eles amadureceram cedo. Como resultado, Jéssica não tinha essa arrogância que a maioria das garotas bonitas de sua idade tem. Jéssica era uma garota muito trabalhadora. Depois que ela pegou uma cadeira de madeira para Fei, ela tirou um prato de maçãs verdes que estavam um pouco secas, mas muito limpas. Depois disso, ela comprou 2 garrafas de cerveja com o dinheiro que seu irmão mais velho lhe deu, e ela foi até a cozinha e começou a fazer seu renomado pão de mel, enquanto Uski conversava com ela. Emily, você tem uma ótima irmãzinha. Fei ficou com um pouco de inveja de Uski. Esse homem tinha uma família adorável. As maçãs verdes e as garrafas de cerveja na mesa não eram boa comida aos olhos das famílias comuns, mas Fei sabia que esses eram o melhor tratamento que essa família poderia dar a seus convidados. Talvez essa garota chamada Jéssica tenha valorizado muito essas maçãs e não quisesse comê-las sozinhas. Talvez ela estivesse salvando-os e ia comê-los com o irmão depois que ele voltasse. No inverno frio do deserto, as frutas eram iguarias aos olhos dos pobres. Claro. Minha irmã é conhecida como a Pérola no bairro pobre do norte de Malta. Haha, esse homem simplório estava orgulhoso de sua irmã. Emily, você vai assustar o nosso hóspede se você se orgulhar ainda mais. Jéssica gritou na cozinha. Parecia que ela gostava de chamar Uski pelo primeiro nome, em vez de chamá-lo de irmão. Haha. Todos na vizinhança sabem que o pão de mel da minha irmã Jéssica é um deleite delicioso que nem os nobres conseguem comer, respondeu Uski. Fei ficou um pouco sem fala. Talvez na mente simples desse cara, qualquer coisa que sua irmã faça é uma iguaria, ele pensou. Fei e Uski conversaram muito no quintal. Uski não era uma pessoa que gostava de se conter, ele diria o que quer que estivesse em sua mente. Na maior parte do tempo, Uski era quem falava, e Fei ouvia com um sorriso no rosto enquanto brincava com os gatos no quintal. Embora Uski estivesse indo por todos os lugares e conversando sobre coisas como fofocas envolvendo nobres e histórias famosas em cidade bandeiras duplas, Fei gostou. Os pais de Fei em sua vida anterior eram agricultores, e ele teve uma grande infância no campo antes de seus pais falecerem. Portanto, ele estava genuinamente apaixonado por essa atmosfera, incluindo esses tipos de secas de bambu e todos esses animais. O tempo passou rapidamente. O sol já estava abaixo da muralha de defesa, mas o céu não era tão escuro. A fumaça da cozinha subia pelo ar através das chaminés, e os ruídos feitos pelas crianças, seus pais,
e os gatos e cachorros de alguma forma aumentavam a rara e pacífica atmosfera campestre. Uau! Cheira delicioso! Husky terminou o último gole de cerveja e gritou enquanto respirava fundo. Um aroma doce fluiu no ar, e fez sentir fome depois que ele respirou fundo também. Era evidente que era uma iguaria que nem os nobres podiam desfrutar. O pão de mel de Jéssica estava prestes a ficar pronto. Logo, Jéssica entrou no quintal com um pedaço de pão de mel dourado recém-assado. Quando o aroma se dispersou nos arredores, muitos vizinhos saíram de suas casas e olharam nessa direção. Haha! Eu sinto o cheiro do pão de mel de Jéssica de novo. Olha, é Emily. Não admira que Jéssica fizesse pão de mel novamente. É o melhor tratamento do mundo. Hehe, irmã Jéssica, você tem que me ensinar como fazer isso. Ficou claro que esse irmão e a irmã tinham ótimos relacionamentos com os vizinhos, e Husky imediatamente gritou e convidou todos os vizinhos para provar a comida. Esse homem simplório era hospitaleiro, caso contrário, ele não convidaria Fei para a casa de sua irmã quando ele só conheceu Fei uma vez. Logo, o pátio estava cheio de mais de uma dúzia de pessoas que estavam em diferentes faixas etárias. Irmã Jéssica, quem é esse lindo comandante? Ele é seu noivo. Uma menina que tinha sardas e era 2 anos mais nova que Jéssica brincou com ela. Ei, vou encher sua boca se você repetir essas coisas. Jéssica beliscou as bochechas desta menina e disse, ele é amigo de Emily. No entanto, a explicação de Jéssica não foi aceita pelos vizinhos amigáveis. Embora esses vizinhos fossem pobres, eles poderiam dizer que esse jovem era extraordinário. Mesmo vestindo roupas comuns, parecia diferente dos nobres e sorria brilhantemente. Ele tinha uma aura majestosa ao seu redor. Aqueles nobres que foram corroídos pelo conforto e luxúria não poderiam ser comparados com ele. Jéssica é uma garota legal, jovem. Você tem sorte se conseguir se casar com ela. Sim, embora nossa Jéssica tenha nascido em nossa vizinhança pobre, um padre da Santa Igreja disse que ela se tornaria uma pessoa tão influente que nem as nobres damas poderiam alcançar. Rapaz, eu acho que vocês dois são compatíveis. Muitas pessoas que eram tios e tias para Jéssica disseram a Fei muitas coisas sobre Jéssica. Todos eles entenderam mal o relacionamento. Ei, vocês têm razão. Fei, acho que você está qualificado para ser meu cunhado. Haha. Depois que Husky coçou a cabeça e olhou para sua irmã e Fei, ele falou como se descobrisse alguma coisa. Fei apenas sorriu e não disse nada. Ah, ha ha ha. Tantas pessoas aqui. Vocês sabem que Jéssica e eu estamos nos casando hoje. E todos vocês estão aqui para ver isso. Eu tenho que agradecer a vocês antecipadamente. Uma voz alta e penetrante soou, e imediatamente quebrou a atmosfera agradável. O rosto de todos mudou de cor. Fei olhou na direção daquela voz e viu 5 homens entrando no pátio vestindo uniformes de soldado. Todos eles tinham sorrisos em seus rostos, eles não se sentiam desconfortáveis, apesar de não terem sido convidados. O homem na liderança era magro e suas costas estavam um pouco curvadas. Com uma expressão imprudente em seu rosto, ele parecia um macaco. Além disso, ele tinha uma perna de javali na mão. Droga! Macaco Knit! Seu desgraçado! Você não estava na milícia. Por que você está na minha casa? Tire a porra dos seus homens da minha casa. Caso contrário, não serei mais educado com você. A reação de Husky foi agressiva. Ele se levantou e gritou para os 5 caras que entraram no pátio. Ei, Husky! Por que você ainda é agressivo? Hoje, estou aqui para me declarar a Jéssica. Olha meu presente. O que você acha? Knit, que parecia um macaco, empurrou Husky levemente,
e Usyk instantaneamente caiu para trás, apesar de seu grande tamanho. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 409. O mesmo tipo de alma pura. Ban. Knit jogou a perna de javali na frente de Jéssica e disse com orgulho: tive sorte. Hoje foi o primeiro dia de treinamento, e fui nomeado comandante de equipe na milícia. Eu estou no comando de 100 pessoas, e acho que é hora de me casar com você. Por isso, adiantei metade do meu salário mensal e comprei a perna deste javali do deserto. As pessoas pobres da cidade não podiam sequer ver o cabelo dos javalis do deserto num dia normal, quanto mais comer a sua carne durante uma guerra. Haha! Jéssica, minha querida noiva. Você pode preparar a perna de javali, e nós podemos convidar todos os vizinhos da região para virem aqui para um banquete e anunciar nosso noivado. Você se acha demais. Jéssica jogou a perna de javali de volta e zomba. Vai e fique noivo com o javali do deserto. Haha, Jéssica, você não está sendo justa. Antes, você disse que eu não tenho um emprego adequado e me rejeitou por causa disso. Além disso, desde que seu irmão é um soldado, eu não poderia fazer muito. Mas agora a situação é diferente. Eu sou um comandante de equipe na milícia construída pelo rei Alexander, e eu vou estar lutando com os invasores de Jax em breve. Eu já sou um homem mudado. Jéssica, por que você não me aceita? Knit limpou sua boca e explicou. Ele ignorou completamente a provocação de Jéssica, e ele olhou para o corpo de Jéssica. Knit, você está atrasado. Pare de incomodar a irmã Jéssica. Ela já tem um noivo, é ele. Aquela menina que tinha assadas no rosto apontou para Fei e declarou: Senhor Fei é muito mais bonita do que você. Knit olhou na direção para a qual aquela garota estava apontando e viu Fei. Ele imediatamente se tornou hostil em relação a Fei. O homem à sua frente era 100 vezes mais bonito do que ele, e a presença desse homem também era muito melhor. Mesmo Knit tinha que admitir que ele escolheria esse homem se ele fosse Jéssica. Quem você é? Knit perguntou cuidadosamente. Sou amigo de Emily e estou aqui como convidado. Disse Fei, enquanto continuava a comer um pedaço de pão de mel delicioso na mão. Ele não levantou a cabeça porque não queria ser reconhecido. Então, você faz parte das Forças Armadas. Knit apertou os olhos e tenta reconhecer Fei. Sim, você pode dizer isso. Eu não tenho muito poder nas Forças Armadas. Depois que eles conversaram um pouco, Fei relaxou. Ele descobriu que este Knit, que parecia um macaco, não sabia quem ele era. Ele gostava de falar e ouvir essas pessoas que eram como seus tios e tias. Se sua identidade fosse exposta, essas pessoas não se sentiriam à vontade diante dele, e essa atmosfera rara de que ele gostava desapareceria. Knit balançou a cabeça e soltou o ar que ele estava segurando. Então, este novo comandante da equipe que estava se sentindo bem começou a se gabar. E, eu pensei assim. Olhe para você. Você é tão fraco que nem conseguia levantar uma lâmina. Já que você não pode matar inimigos na linha de frente e ganhar méritos militares, você só poderia ter uma pequena posição nas Forças Armadas sem nenhuma influência real, como Knit disse que, sua expressão ficou mais feliz. Em sua mente, esse homem à sua frente não era mais uma ameaça. Ele se virou e disse para Jéssica, esse cara não é tão bom assim. Embora ele pareça bom, ele pode estar no negócio de enganar garotas jovens como você. Jéssica cuspiu para ele e interrompeu seu insulto de Fei. Knit, cale a boca. Eu não vou permitir que você insulte o amigo do meu irmão. Você. Knit sentiu como se estivesse depreciado depois que Jéssica agiu rudemente com ele por várias vezes. Afinal,
Ele tinha alguns de seus subordinados com ele hoje, e ele como seu comandante estava sendo envergonhado. Além disso, Jessica estava protegendo Faye, e Knit achava que Faye estava atraindo essa garota. Como resultado, seu ciúme ardia vigorosamente dentro dele. Ele pegou a perna de javali e jogou na direção de Jessica. Hehe, o que eu disse não vai mudar. Estou me casando com você hoje com certeza, e ninguém pode me impedir. A guerra já começou e a situação na cidade é muito diferente. Antes, eu pensava que esse idiota Emily é um oficial de alto escalão do exército, mas agora eu sei que ele é quase como um servo. Eu não tenho mais medo dele. Você não valoriza seu irmão mais velho. Se você não me aceitar hoje, levarei Emily para a muralha de defesa amanhã. Se os invasores decidirem atacar, não tenho certeza se Emily conseguirá voltar vivo. Knit disse com raiva. Knit é um merda. Ele era apenas um comandante de equipe na milícia. Como ele poderia comandar Usyk, que era um soldado formal em cidade bandeiras duplas? Embora Usyk tivesse uma posição de baixo escalão e fosse como um servo de outros comandantes de alto escalão, ele ainda fazia parte da força de defesa nativa. Até mesmo um comandante de brigada da milícia que controlava mais de 10.000 membros da milícia não podia comandar Usyk, muito menos um pequeno comandante de equipe como Knit. No entanto, as outras pessoas não sabiam disso, seus rostos mudaram de cor depois de ouvir isso. Todos os vizinhos começaram a se preocupar. Todos eles assistiram Usyk crescer, e eles sabiam que ele era muito simplista e um pouco lento. Apesar de ter muita força física, ele nunca aprendeu nenhuma técnica de luta. Se Usyk fosse para a defesa, provavelmente morreria sob a lâmina dos invasores. O corpo de Jessica congelou depois que ela ouviu isso. Mesmo que eu morra na defesa, não permitirei que minha irmã se case com um merda como você. Você é apenas um cuzão. Como você é digno da minha irmã? Até mesmo o padre da Santa Igreja disse que ela se tornaria uma figura influente um dia. Usyk gritou enquanto protegia sua irmã. Ele era muito lento para descobrir os erros no que Knit havia dito. Esse homem simplório se importava muito com a irmã e acreditava no que aquele padre da Santa Igreja dissera há muitos anos. Ele não ia deixar sua irmã como uma deusa se casar com um merda como Knit. Haha. Você acredita nas palavras daquele velho mendigo? Um mendigo e um idiota. Hahaha. Knit riu alto com seus subordinados atrás dele como se tivessem ouvido a piada mais engraçada. Neste continente que era governado pela lei da selva, a boa aparência de uma menina só traria tragédia se ela não fosse poderosa o suficiente. Se Usyk não servisse sob Hibre, que era um general superprotetor, e se Jessica fosse alguns anos mais velha e seu corpo tivesse amadurecido, ela teria sido sequestrada pelos nobres e arruinada por eles, tornando-se uma figura influente. Essa possibilidade parecia pequena. No entanto, Faye de repente percebeu algo. Um pobre padre da Santa Igreja disse que Jéssica se tornará uma figura influente. Normalmente, até mesmo os mais baixos padres da Santa Igreja não se rompem o suficiente para implorar por comida na rua, a menos que ele seja um golpista. Ou há outra coisa. Será que existe um segredo em torno de Jéssica? Faye de repente pensou em como Jéssica emitia um sentimento semelhante a Angela, e o sacerdote Balesi disse que Angela tinha a alma mais pura do mundo e quase a forçou a se juntar ao coro do santuário. Pode ser que a alma de Jéssica é tão pura quanto a de Angela.
E um padre misterioso veio a esta cidade há muitos anos para checá-la. Fez sentiu que essa possibilidade era alta, afinal, Jéssica e Angela eram muito parecidas. Emily, você é tão idiota! Sua identidade como um comandante de baixo escalão nas Forças Armadas é inútil aos meus olhos. Você não pode mais proteger sua irmã. Olhe as mãos dela. Eles são ásperas e grossas como cenouras. Em mais alguns anos, ela se parecerá com prostitutas de cintura grossa e uma cara cheia de sardas. Hehe, se você morrer na defesa, quem vai cuidar dela? Knit riu enquanto ele zombava de Usk. Eu, Knit, agora sou um comandante de equipe na milícia sob o rei Alexander, Sua Majestade. Se eu tiver méritos militares suficientes, serei recompensado pelo rei Alexander e poderei até se tornar um nobre. Jéssica, você é apenas uma garota que mora em um bairro pobre. Se você casar comigo, você pode se tornar uma dama nobre um dia. Além disso, Usk, eu também poderia promovê-lo, então você não precisa mais trabalhar como um servo. Quanto mais Knit falava, mais orgulhoso ele era. Menina, não rejeite nosso comandante. Caso contrário, seu irmão morrerá na parede da defesa. Sim. Se você deixar esta oportunidade, você pode ter que abrir as pernas para o nosso comandante quando você ficar sem comida, e ele pode nem mesmo olhar para você. Neste momento, até mesmo as mulheres dos bairros ricos querem obter um comandante nas Forças Armadas. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.